fala por lábios, mas eu vou dizer para vocês que a técnica de sobrancelhas dela é linda, linda, linda. Então, com vocês, nesse palco aqui, para a gente já estrear micropigmentação, com vocês, Gabriela Souza, sobe aqui no palco, gatona, pode vir. Como a gente não tem como abraçar, seja muito bem-vinda. Obrigada, Vânia. Imensa gratidão por você estar conosco. A gente entende quando a gente consegue pegar um profissional assim e ela aprontou uma palestra incrível para vocês. Sim. O palco é todo seu, viu? Obrigada, Vânia. Olá, gente, bom dia. Bom, primeiramente eu quero agradecer novamente a Vânia Machado pelo convite. Apesar de ter sido pega de surpresa aí, né, na quarta-feira, eu consegui montar um material bem bacana para vocês, com passo a passo, e nós teremos também a apresentação da modelo aqui, então não sai daí, para você não perder nada desse conteúdo que está incrível, tá? E aproveitando, né, eu quero falar um pouquinho sobre uma mensagem que eu preparei especialmente para você que está aí do outro lado da telinha, né, com esse novo formato online, né, que nós temos agora por conta dessa pandemia. Então eu queria entrar brevemente nesse assunto, porque nós tivemos que ser paradas, né, por conta de um vírus invisível aí que parou as nossas vidas, os nossos projetos, alguns sonhos temporariamente, né? Então, nós temos agora a felicidade de estarmos aqui online levando conteúdo para vocês, tá? Então, eu gostaria de aproveitar esse momento para cá, tá bom? Aí, online é assim, gente, quem sabe faz ao vivo, né? Então, eu aproveitei para poder compartilhar com vocês, porque eu sei que nós estamos vivendo um momento muito delicado, né? Paramos por muito tempo, mas graças a Deus agora a gente, aos pouquinhos, estamos retomando o controle aí das nossas vidas, tanto pessoal quanto profissional, não é mesmo? Mas a gente sabe que tivemos algumas perdas, né, ao longo desse caminho, que não foi fácil. E eu gostaria de compartilhar um pouquinho de uma história que essa semana me marcou muito, tá? Eu estive conversando com uma amiga minha, Tânia Baggio. Um beijo, Tânia, se você estiver assistindo, ela lá do Mato Grosso. E nós estávamos conversando sobre coisas da vida, né, dessas questões que fazem a gente parar para refletir, né? E ela me contou sobre uma história muito triste de uma colega de profissão, micropigmentadora, que infelizmente faleceu devido a um acidente, né, na rua. E isso me... E isso me fez parar um pouquinho para refletir sobre essa brevidade das nossas vidas, né? Então, o que aconteceu? Essa profissional, ela lutou muitos anos, né, para conseguir se firmar na micropigmentação. Só quem é da área sabe o quanto é difícil, o quanto a gente investe, né, em cursos, em palestras, em workshops, em conhecimento e também no nosso próprio espaço. E foi isso que aconteceu com ela. Ela investiu tudo que ela tinha, trabalhou muitos anos para conseguir o estúdio dela, né? E infelizmente nessa correria que a gente vive entre um atendimento e outro, né? Ela se atrasou 15 minutinhos, faltou um produto para ela comprar e ela saiu para comprar esse produto. Nisso a cliente atrasou 15 minutos e ela, ao voltar correndo, né, por conta da cliente que já estava à espera dela, infelizmente um ônibus, né, teve uma colisão ali com ela e ela veio a falecer. E essa história ela me tocou profundamente, porque eu senti a dor, né, dessa família, né, dessa perda. Então eu tomei a liberdade, na verdade, e um pouquinho até de ousadia, de pegar um texto de um grande filósofo e dramaturgo de sucesso, que ele se chama Sêneca.
tá? Então, quem é o Sêneca? Ele foi um grande filósofo, um grande dramaturgo, ele foi uma das pessoas mais ricas de Roma, foi um estadista famoso, um grande político e um conselheiro do imperador Nero, né, da época romana. Então, eu tomei essa liberdade de pegar esse texto e fazer uma adaptação para que você e eu e todos nós que estamos aqui presentes façamos uma reflexão do que realmente nós estamos fazendo com a nossa vida, ainda mais num tempo, né, de Instagram, num tempo em que nós dedicamos tanto tempo ao trabalho, né, ao Instagram, e eu gostaria que você refletisse aqui comigo, tá? Prometo que vai ser breve. E o texto diz assim: a maioria dos mortais reclamam amargamente da ironia da natureza, porque nascemos apenas para vivermos um sopro de vida, e porque mesmo este espaço que nos foi ofertado se acelera tão rapidamente que apenas alguns conseguem achar satisfação na existência, e isso geralmente acontece perto do fim. O problema não é que temos pouco tempo para viver. A vida é longa e generosa o bastante para permitir a realização de feitos grandiosos. E isso só acontece quando o nosso tempo é bem investido. A vida que recebemos não é curta, mas nós fazemos ela ficar curta. Não nos falta tempo, mas desperdiçamos o tempo que recebemos. Da mesma maneira que uma grande riqueza é dissipada nas mãos de um mau indivíduo, e esta mesma riqueza se mantém e até se multiplica na cautela sábia de um bom guardião, assim também é a vida. Por que reclamamos da natureza? Porque o homem tem uma ganância insaciável. Uns se dedicam a tarefas inúteis, outros são envenenados pelo próprio veneno, outros são paralisados pelo ódio, outros dependem da aprovação de outras pessoas. Muitos são mantidos ocupados, perseguindo fortunas e fama, ou reclamando da própria condição. Muitos, possuídos pela preguiça, vagam pelo mundo sem objetivos e sem possuírem nenhuma virtude pela qual se orgulhar. O destino toma conta de todos esses homens, e eles não percebem isso, pois estão se arrastando ou bocejando. É difícil duvidar da verdade que os grandes poetas nos entregam, sob a forma de uma sentença. A parte da vida que nós vivemos é realmente a vida. O resto é mero desperdício de tempo. Reflita em sua memória e considere qual foi a última vez que você parou para olhar nos olhos de quem você realmente ama. Ou parou para brincar com seus filhos sem a preocupação de responder o WhatsApp. Ou fez um almoço de domingo para a família se reunir em volta da mesa sem a preocupação de ter que postar no Instagram. Quando foi a última vez que sentou para bater papo com as amigas, de gargalhar até a barriga doer? Ou parou para contemplar a beleza do canto dos pássaros, do céu azul ou do vai e vem das ondas na beira da praia? De andar de mãos dadas com o seu amor, sem precisar mostrar a sua felicidade e as suas conquistas nos stories? Em que momento a sua face vestiu-se apenas com a sua expressão natural, sem filtros, sem maquiagem, sem máscaras? O que conseguiu construir de fato até agora, além de um feed bonito nas redes sociais? Quantas pessoas que te roubaram tempo, especialmente quando você não se dava conta do valor que estava perdendo e o quanto dele foi gasto em tristezas inúteis, alegrias passageiras, em desejos desmedidos, em meras convenções da sociedade. E você se desespera, querendo reconhecimento e aprovação das pessoas, gasta o que não tem para estar em eventos, cursos e mais cursos, apenas por estar,
apenas para ter mais e mais certificados na sua parede. Muita gente vendendo a alma em troca de selos internacionais, em troca de palanque, em troca de sucesso, em troca de um nome. Quando foi a última vez que a sua mente esteve tranquila, sem a necessidade de ter, de ser ou de estar? Quando foi a última vez que você esteve por inteira? Esse é o pouco de você que sobrou para você mesma. Esta é a morte em plena existência. Você respira, mas morre antes do tempo. Isso acontece porque você vive como se fosse destinado a viver para sempre, sem se dar conta da sua fragilidade ou de quantos anos já se passaram e você não viu. Você possui o medo dos mortais e o desejo dos imortais. Com certeza, você já ouviu alguém dizendo com orgulho: quando eu fizer 60 anos, eu vou me aposentar e fazer apenas aquilo que eu quero. Essas pessoas deviam se envergonhar de reservarem para si mesmas apenas o remanescente da vida e de planejarem começar a viver quando estão, na verdade, começando a morrer. O problema não é que temos pouco tempo para viver, mas que desperdiçamos a maioria dele, muitas vezes em troca de nada. E aí nos damos conta que no fim tudo é vaidade e que passamos a vida inteira correndo atrás do vento. Viva o hoje, perdoe hoje, ame hoje, porque amanhã a Deus pertence. Então eu quero que você fique com essa reflexão para que a gente possa realmente dar valor àquilo que realmente tem valor. Eu sei que você está aí do outro lado falando: poxa, Gabriela, mas você está aí hoje palestrando, semana passada eu te vi palestrando, você ministra curso. Sim, eu posso dizer para você que eu conquistei o lugar que eu sonhava anos atrás, mas só eu sei o preço que eu paguei e que eu pago para estar aqui hoje. Por isso eu dou muito valor a tudo que eu construí ao longo desses anos. Por isso que eu dou tanto valor aos momentos íntimos da minha família, as minhas conquistas, que nem todas eu preciso postar, nem todas precisam estar no Instagram, nem tudo que eu vivo precisa estar no Stories, porque o tempo dos meus filhos não vai voltar mais. O tempo que eu tenho com o meu marido não vai voltar mais. Dinheiro nós acumulamos ao longo do tempo, mas também pagamos um preço alto em buscar uma fama e buscar uma fortuna sem propósito. Então, que você saiba do seu propósito, qual é a sua missão nessa terra, e que principalmente tudo aquilo que você perdeu durante essa pandemia, eu não sei se você perdeu alguém que você ama, alguém próximo, se você perdeu dinheiro, se você perdeu até mesmo o seu espaço, mas muita gente perdeu a vida. Então eu quero honrar você que está aí do outro lado e fazer uma homenagem a todas essas pessoas que se perderam ao longo do caminho, mas principalmente que você não se perca de você mesma, tá? Então, esse é o que eu gostaria de falar para vocês, do fundo do meu coração. Espero que tenha entrado no seu coração aí também. E agora, nós vamos para a técnica. Gente, eu preparei um conteúdo muito bacana para vocês, tá? Tá um passo a passo bem legal. Hoje nós vamos falar de naturalidade, nós vamos falar de microblend, nós vamos falar de fios realistas e fios que trazem a naturalidade para a nossa cliente, tá? Pode começar a rodar os slides. Então hoje o nosso tema é beleza natural e o poder dos fios ultra finos. A naturalidade do traço é um dos principais fatores para um procedimento realista e é grande responsável pela satisfação das nossas clientes. Porém, nem sempre o resultado esperado é atingido devido à expansão dos fios e à alteração na tonalidade do pigmento implantado após o processo de cicatrização, o que se torna um grande desafio para nós que somos profissionais da área. Hoje eu quero falar um pouquinho
sobre a expansão dos fios, tá? E a maneira correta com que nós devemos trabalhar com o tebore e com a lâmina, tá? Então, a expansão dos fios, ela ocorre quando a profissional ainda não desenvolveu a leveza e a precisão que a técnica requer durante o procedimento. Então, eu coloquei essa imagem bem específica para que vocês possam entender qual é a angulação correta da lâmina, que é a 90 graus, tá? Por quê? Porque se eu não faço esse traçado do fio com a lâmina a 90 graus, se eu tombo ela para qualquer lado, o que vai acontecer? Eu vou fazer um corte, né, nessa pele, e quando você olha para a sobrancelha, parece que está tudo normal, parece que o fio está fininho. Mas somente após a cicatrização, você vai perceber a expansão desse pigmento, tá? Outra coisa muito importante é a pressão e a precisão do seu corte, tá? Do seu traçado do seu fio. Então, um dos fatores que também causa a expansão dos fios é a mudança da tonalidade e o peso da mão e a precisão na hora de executar o movimento dos fios. Então, quando você coloca a lâmina na pele, você tem que primeiro pensar para que direção você vai levar esse fio, e aí sim, numa única passada, você faz o fio sem parar no meio do trajeto, tá? Se precisar, você pode repassar a lâmina nesse mesmo fio, da forma correta, na angulação correta, para deixar esse fio um pouquinho mais grosso ou um pouquinho com mais pigmento dentro do fio, para assim você ver esse fio saturado. Outra questão muito importante é a camada de implantação. Então, o pigmento ele deve ser colocado no terço superior da derme, que é a derme papilar ou camada basal. E se a lâmina atingir uma camada mais profunda, mesmo você usando a colorimetria, os melhores pigmentos da forma correta, você vai perceber que o seu pigmento vai puxar para um tom azulado, esverdeado, devido à refração errada da luz, ou não será visível de forma alguma, devido ao fato de que as ondas de luz não conseguem penetrar na profundidade. Então, mesmo você escolhendo a tonalidade correta, se você pesar a sua mão, quando cicatrizar, você vai ter uma cor indesejada, ou até mesmo se você colocar fizer o fio numa camada superficial, que é a epiderme, quando cicatrizar, esse pigmento vai todo embora e o seu trabalho, infelizmente, vai ter que ser refeito, tá bom? Outra coisa que é muito importante é o processo de cicatrização. Então, a cicatrização da pele é um processo com 5 estágios. Então, nós temos a hemostase, que é quando nós fazemos a incisão na pele, seja com dermógrafo, seja com tebore, começa ali um processo inflamatório. Tá? Nós partimos para inflamação, né, onde tem toda a fagocitose, os macrófagos, fibroblastos e outros agentes também que vão atuar juntamente ali para conter, né, essa inflamação da pele. O terceiro estágio é a proliferação, que é o quê? A pele ela começa a trabalhar para fechar aquele corte que nós fizemos. Tá? E depois a fase de maturação, que é a pele totalmente restaurada após 30 dias do seu procedimento. Aqui eu coloquei algumas lâminas que nós usamos para fazer a microblend, tá? Então nós temos a lâmina flex, que é uma lâmina flexível. Nós temos a lâmina hard, que é uma lâmina dura, tá? Por isso que o nome dela é hard. Nós temos a plana, que é para fazer sombreamento. Eu tenho aqui a minha queridinha, que é a double line, que eu ensino para as minhas alunas no curso, que também é uma lâmina para sombreamento. Então, nós temos lâminas que fazem o fio
e lâminas para sombrear, que é o caso da nossa modelo aqui, que ela tem bastante falha. Então, às vezes, somente com os fios a gente não consegue fazer a correção da forma correta, e com o sombreamento alinhado com os fios, a gente consegue dar uma sensação de volume nessas sobrancelhas, tá? Nós temos a lâmina U-Flex, nós temos a circular e nós temos a R dupla, que também é uma lâmina de sombreamento. Então é muito importante você saber o tipo de lâmina que você mais vai gostar. Então eu costumo dizer que não existe uma que faça um trabalho diferente da outra. Existe aquela que você se adapta melhor ao seu procedimento. E outra coisa que eu costumo dizer também é que as sobrancelhas, elas falam com você, né? Como assim, Gabriela? Você tá doida? A sobrancelha vai falar comigo? Se você prestar bastante atenção, a sobrancelha, ela fala com você. Em que sentido? Quando nós vamos atender a nossa cliente, nós temos que prestar bastante atenção no direcionamento da trama que a nossa cliente tem. Então, observar o sentido do início, o sentido dos pelos ascendentes e o sentido dos pelos descendentes da cauda, tá? Por que isso, Gabriela? Porque no curso você aprende 5 tipos de sobrancelhas que vai se adequar à sua cliente. Então, a trama que eu vou mostrar aqui para vocês é a trama que eu chamo que é a trama mais natural e a trama mais comum usada na micropigmentação. Porém, nós temos tramas mais selvagens, nós temos tramas asiáticas, né? Então, a gente tem que trabalhar de acordo com a naturalidade dos pelos da nossa cliente, para que assim a gente consiga oferecer um excelente resultado e ela saia satisfeita do seu espaço. Então, eu costumo dizer que nós temos que fazer uma consultoria com a nossa cliente, adaptando a nossa técnica ao gosto da cliente e ao caimento natural dela. Porque senão você começa a fazer carimbo, né? Toda sobrancelha estão iguais. Então isso não é bacana, isso não traz naturalidade. Aqui eu coloquei um vídeo de uma cliente que veio do Piauí para fazer as sobrancelhas lá no meu espaço e eu vou mostrar para vocês a felicidade dela. Agora pode olhar. Uau! Olha que linda! Meu que Deus, ficou. Gabi! Gostou? Nossa, mãe do céu, não sei nem o que é pelo aqui. Olha que linda! Olha essa sobrancelha. Nossa senhora. Selvagem, do jeitinho que você queria. Ficou muito lindo. Olha os fiozinhos. Olha essa cauda que você não tinha. Sim. Linda, né? É impressionante, nossa. Aqui não tinha quase nada, Não tinha né? nada. Meu O Deus. iniciozinho ali também, ó. Nossa, ficou Linda, muito né? Uhum. Gostou? Amei. Agora Veio lá fala do de... Piauí. Aí, ó, veio lá do Piauí pra fazer essa sobrancelha, a coisa mais linda que ficou. Amei, Gabi. Obrigada, Obrigada, viu? viu? Você é muito abençoada. Ficou linda. Então, como vocês viram, a Laísa veio do Piauí para fazer as sobrancelhas comigo. Por quê? Porque ela acreditou no trabalho, né? Ela sabe que eu entrego um resultado de excelência, um resultado de naturalidade, e é isso que você tem que oferecer para sua cliente, que ela saia assim como a Laísa, feliz e sorridente do seu espaço, para que assim você consiga, né, vender para outras clientes também, que ela possa indicar você. Então, fuja de fazer carimbos, tá? Tente ao máximo trazer naturalidade para os seus resultados. Aqui eu coloquei algumas tramas de início, tá? Por quê? Porque nós temos sobrancelhas que iniciam com os fiozinhos mais curvados, sobrancelhas às vezes que são mais bagunçadinhas, como essa segunda, e a terceira são aquele tipo de início mais retinho. Então a gente tem que copiar os fios da nossa cliente, que é isso que vai trazer naturalidade para o seu trabalho. Aqui eu coloquei
a trama, tá? Então, eu costumo fazer primeiro um esboço do esqueleto, para que assim eu não perca a marcação, que eu não perca o design. Então, eu faço todo um esqueleto na sobrancelha e faço os fios iniciais com a lâmina. E quando eu limpo essa sobrancelha, eu não tenho mais... Opa! Alguém soltou aí, eu preciso voltar. Onde que eu volto? Eu tô nessa de baixo ou na de cima? Bom, então aqui eu faço os fios iniciais, tá? De acordo com o que a minha cliente tem ali no pelinho dela. Então, eu vou copiando esses fios. Logo em seguida, eu faço toda a base inferior, como vocês estão vendo aí. Tá saindo sozinho. Tá bom. Então, o que é importante você entender? Já já eles vão voltar com o slide, tá? Que nós temos que observar essa trama natural da nossa cliente, né? E assim você não fica confusa na hora de aplicar a técnica. E principalmente eu vejo o desespero de muitas profissionais na hora da marcação, na hora que vai começar o procedimento, aqui, na hora que vai começar o procedimento, e aí tem medo de perder o design e ficar aquela sobrancelha torta. Então, quando você aprende da maneira correta, um passo a passo, eu costumo dizer que tudo na nossa vida é feito de início, meio e fim. Então, você aprendendo dessa forma, você vai ter mais segurança na hora de você executar a sua técnica e vai ficar um resultado extremamente natural de acordo com o rosto da sua cliente. Consigo voltar aqui? Tá. Então, aqui, voltando, tá? Nós fizemos a parte inicial, os fios iniciais. Depois, nós fizemos todo o esqueleto da parte inferior da sobrancelha, que nós chamamos da base, esse é o esqueleto. Depois, a parte superior dos fios descendentes. E aí, nós temos aqui os fios. Essa primeira passada, eu passo com o pigmento, com a lâmina, tá? Depois que todo o meu esqueleto está pronto, eu faço a saturação, tá? E aí vou para outra sobrancelha e faço o mesmo processo. Quando eu volto para a primeira sobrancelha que eu fiz e passo o meu algodão limpando, todo o meu esqueleto já está ali e eu não tenho essa preocupação de perder o design e perder a minha marcação. Logo após, eu começo a fazer os fios de caimento, tá? Os fios para a gente preencher essa sobrancelha. Então, aqui eu tenho o fio 1. Ó, ele vai ficar azulzinho aqui para vocês. Então, eu faço todo o preenchimento da parte inferior. Depois, o preenchimento dos fios descendentes. Esse é o fio 1, tá? Eu começo preenchendo. Faço a saturação e faço a mesma coisa na outra sobrancelha, tá? Depois que eu volto para cá, eu vou colocar o fio 2. Olha lá, ele vai aparecer em vermelhinho para vocês. Aí eu faço a minha base inferior e a minha base superior. Saturo e faço a mesma coisa na outra sobrancelha, tá? Então, aqui já é a sobrancelha preenchida. E olha só como fica o resultado final, tá? Por isso que é muito importante você ter um método, você ter um passo a passo para que você execute a sua técnica com segurança.
E esse é o resultado final, trazendo naturalidade que o microblend proporciona para os nossos clientes. Tá? Então, muito obrigado. Agora eu vou iniciar aqui com a minha modelo, tá bom? Ok. Então, eu vou iniciar o meu procedimento. Eu já coloquei o anestésico nela. Já fiz toda a parte do design. Ok. Então eu vou mostrar aqui, eu vou mostrar aqui um segredinho na hora de você tirar o seu anestésico para que você não perca a sua marcação. Então eu vou mostrar aqui para vocês como que eu faço, tá? Você vai virar a haste do seu cotonete, ó. E aí você passa de uma única vez, removendo todo o excesso do anestésico, tá? E aí a nossa marcação tá aqui, ó, perfeita. Nós vamos usar o castanho escuro, que ela tem um tom escuro nas sobrancelhas, tá? Então eu vou mostrar para vocês aqui teste de cor para saber se a cor que eu estou usando está de acordo com a tonalidade dos pelinhos dela, tá? Então, eu sempre pego um pouquinho do pigmento, passo aqui, ó, bem pertinho do pelo dela, e aí eu consigo identificar se essa cor que eu estou usando está de acordo com o pelinho dela, tá? Eu vou utilizar aqui um Tebori descartável. Porque facilita bastante aí o nosso dia a dia, tá? É uma lâmina flex, 12 flex, tá? E aí, eu vou pegar só a pontinha da agulha, pego pouco pigmento, para que eu não manche, né, o rosto da cliente e não perca a minha marcação, tá? Então, eu vou começar aqui pelos fios iniciais. E outra parte muito importante do procedimento é o esticamento da pele, tá? Porque se você não estica essa pele corretamente, você não consegue deslizar a lâmina, tá? Então, o esticamento é um ponto muito importante na hora de você realizar o seu procedimento. Então, ó, como eu mostrei no slide, eu vou começar aqui com os fios iniciais. Então, eu vou apenas copiando aqui o que ela já tem. Percebam que a minha pressão é bem leve. Tá. Enquanto isso, ó, eu vou desenhar aqui a espinha dela, que é o tipo 2. Quem é minha aluna já conhece todo esse passo a passo. Vamos lá? O anestésico que eu estou usando, ele não tem epinefrina, tá? Porque a epinefrina ela causa uma vasoconstrição e acaba enrijecendo a pele, tá? Então, ó, estico bem essa pele. Faço alguns fiozinhos iniciais. A câmera tá pegando bem?
Não? Aqui, ó, eu estico bem a pele. Gente, ao vivo é assim mesmo, tá? Ó, estico bem. E agora eu vou começar a fazer os fios guias da base inferior da sobrancelha. Então, ó, de forma bem leve, posicionando a minha lâmina a 90 graus. Pegando pouco pigmento para que eu veja bem o que eu estou fazendo, para minha área de trabalho estar bem limpinha, visível. Ó, estico bem a pele, posiciono a minha lâmina e bem suavemente eu vou desenhando os fios, tá? Então eu faço toda a base inferior de acordo com o slide que eu mostrei lá para vocês. Seguindo a caída dela, tá? O caimento natural dos fiozinhos dela. Agora que eu fiz toda a base inferior, eu vou fazer a base superior, os fios do esqueleto na parte superior da sobrancelha dela. Movimentos leves, precisos. Tá? Então, a gente tem que trabalhar com bastante precisão. Ó, desenhei os fiozinhos guias. Agora, eu venho aqui, pego um pouquinho do pigmento com o cotonete e faço a saturação. Então, nessa hora, é muito importante também eu esticar bem a pele, para que o pigmento entre nos fiozinhos que eu acabei de fazer. Ó, então satura bem, tá? Então agora eu posso limpar essa sobrancelha de uma forma que eu não perco mais a minha marcação, tá? Agora, o que eu faria, tá? É que eu tenho que mostrar aqui rapidinho para vocês. Então, aqui, ó, eu venho com a haste, ó, passo a haste tirando todo o excesso do meu anestésico, que não contém epinefrina, tá? Ó, tá vendo que a marcação permanece aqui? Então, aqui eu faço o mesmo passo a passo que eu fiz na sobrancelha de cá. Mas como eu não tenho tempo para mostrar esse lado aqui para vocês... Ok. Ó, então eu vou limpar, ó, essa sobrancelha sem medo. Porque o meu fiozinho guia, ó, já tá aqui. E agora eu já não perco mais a marcação, tá? Então eu quero que você dê um zoom aqui, é que não deu para saturar o tempo necessário, tá? Mas ó, os fiozinhos todos aqui. E agora eu vou fazer o fio 1 e o fio 2, tá? Para fazer o preenchimento desses fiozinhos aqui. Agora eu posso trabalhar sem preocupação, porque a minha base tá bem... Ó. Tinha que ter um pouquinho mais de tempo para vocês observarem bem. Então, tá vendo, ó? Se você não usa epinefrina, você acaba visualizando a camada que você está trabalhando. Então, essa linfa aqui, ela é natural, tá? Vai sair essa linfazinha, que a gente chama de exudato. E isso quer dizer que nós estamos implantando o pigmento na camada correta da pele. Tá? Esse orvalho, né, que a gente costuma ensinar para as nossas alunas. Tá? Então, ó, de forma leve, eu vou fazendo o fio 1 em toda a sobrancelha dela. Ó, bem leve. Tá? Fiz o fio 1. Saturo esse pigmento.
Ó, faço a saturação e voltaria para cá para fazer o fio 1, tá? Depois que deu o tempo aqui de saturar, eu limpo novamente e termino de preencher com o fio 2. Ó. Tá vendo? Então, a gente trabalha de uma forma rápida, eficiente, enxergando o nosso trabalho. Ó, e agora eu só vou preencher com os fiozinhos de preenchimento, tá? Por isso que eu falo que é muito importante a gente usar um bom anestésico, sem epinefrina, para que você acompanhe essa linfazinha aqui. Que aí você sabe que você está na camada correta da pele, tá? E aqui, ó, saturo novamente. E voltaria aqui para terminar. Eu vou mostrar o resultado para vocês no como ficou. Porque, infelizmente, a gente não tem mais tempo. Espero que você... Aqui, ok? Ao vivo é assim mesmo, gente. A gente tem que se adaptar. Segura aqui, já a porta. Incrível, incrível. Eu fico acompanhando aqui como vocês. Vamos passar depois o pós bem bonitinho, tá? Eu venho aqui mostrando. Vem aqui comigo. A luva, tira tudo. Vem aqui comigo. Agora, roda o VT, fica a dica. Momento fica a dica. Gabi, ficou lindo. A sobrancelha eu sei, porque ela já mostrou certinho. Depois a gente vai mostrar como que ficou o resultado final. Isso. E esse momento fica a dica é o seguinte, da palestra, de tudo que a gente já passou aqui nesses minutinhos, qual que é o momento fica a dica? O que é a sua dica para essa palestra? Qual que é a sua dica para a sobrancelha para deixar ela mais linda? A dica é seguir a naturalidade do procedimento, tá? Dos fios da sua cliente, para que você consiga fazer um resultado natural, para que você consiga entregar um resultado de excelência, mas principalmente aprender um passo a passo, para que você não se perca durante o seu procedimento. Olha, gatona, muito obrigado. Gente, imensa gratidão Vânia, por você estar aqui obrigada. conosco. É linda a sua técnica. Depois a gente traz o efeito aqui. Sim. E o pós, sigam a Gabriela, que ela tem várias dicas no Instagram dela, tá bom? @Gabriela Souza PMU.